fortes de ex-jogador. Eu acho que ele pode fazer é abrir o meio-campo, Meneghetti, com o Edinho, o Felipe Bastos e o Riveiros. E fechar o meio-campo com o Juliano, botando o Dudu e o Barcos na frente. Mas é que assim, tirando o Luan. Isso eu acho que ele pode fazer. Por mais que o Zé Roberto, a gente imagine, não tenha condição física para fazer isso, tu colocar o Zé Roberto numa função de ala e deixar o Pará com uma condição mais presa, né, de defesa do lado direito, pode funcionar. Mas o Pará, o que ele tem de pior é defensivamente. Bom, mas ofensivamente também. É um pouquinho melhor. É um pouquinho melhor. O que ele tem de pior é defesa. O Pará na frente também não, né? Defensivamente não dá para confiar no Pará. E outra coisa, o Zé Roberto... Bom, mas nem ofensivamente. É que tu tá esperando do Zé Roberto uma coisa que o Zé Roberto não te dá há anos. O que te faz acreditar que o Zé Roberto vai render alguma coisa na lateral esquerda? É um jogador experiente, né? Um jogo diferente. A gente sabe que o Filipão também tem jogadores de confiança. Mas exige velocidade que o Zé Roberto não tem mais. Eu acho que o Grêmio vai adotar uma postura muito mais defensiva do que tentar ganhar o Grenal. O Grêmio vai especular no Grenal. Claro. O Grêmio vai especular no Grenal. E especulando bem armado... Falei ontem, eu repito, aquela orientação do próprio Filipão ao Jardine... Cautela, tenha cautela contra o Vitória, não. Como é que não vai ter no Grenal se teve lá? E outra coisa, o Felipão, Chico, ele não promoveria ações tão drásticas no time para um jogo como esse. Por pior que esteja jogando o Grêmio, em uma semana tu não vai conseguir implementar um novo sistema de jogo. Se bem que o Renato ano passado fez isso antes de um Grenal. Mas outra atitude do Renato em relação ao Filipão, né? O Renato é um pouco irresponsável, às vezes. Até deu certo. Deu certo. O Filipão nesse momento a palavra, eu acho que é essa aí, cautela. Eu acho que ele não faria coisa muito drástica. O máximo que ele pode fazer é tirar um meio e botar um volante. Nós estamos falando de um treinador e de um que não é treinador, né? É verdade. Essa é uma diferença. Isso é maldade de você. Não é maldade, Chico. O Grêmio foi vice-campeão brasileiro ano passado com ele. Chico, o Renato, onde é que tá o Renato, Chico? Mas não tá porque não quer. Não, o cara que é treinador tá treinando, não tá jogando futebol no Rio de Janeiro. Eu acho que ele tem grandes problemas, mas que ele fez um bom trabalho no Grêmio. Mas não é isso que eu tô dizendo agora, é que nem o Dunga. O Dunga é o seguinte, a biografia do Dunga, ele vira treinador de uma hora para outra, ele não tem a sequência de trabalho. O Renato é outro que não tem sequência. Verdade, isso é ruim. Claro. Fernanda Becker. Olha só, o Grêmio dos Pampas, Gabriel Moraes e o W. Antunes, todos falam do Fernando, acham que sem ele o Grêmio não consegue, portanto, tragam o Fernando de volta, é o que esse pessoal está dizendo aqui. Seria um belo reforço. O Rafael Martining acha que o Inter é favorito no Grenal, que vai ser 2-1, os gols de D'Alessandro e Alex. E tem algumas perguntas para vocês aqui. Futinoia pergunta se o Arangues vai estar 100% e se o Grêmio joga com 3 zagueiros. E também o Sheik fala o seguinte, Filipão diz que Maxi é grande jogador e que dará uma sequência para ele. Ele quer saber a opinião de vocês sobre isso. É que sempre a solução é o jogador que está fora, né? O Maxi recebeu muitas oportunidades, até acho que deveria receber novas, porque no jogo contra o Palmeiras, não, contra o Botafogo, ele marcou o gol da vitória do Grêmio quando ele entrou no segundo tempo. O Maxi é um jogador que no segundo tempo te dá uma resposta para mudar um esquema, um jogo. O Maxi foi preservado. No início do ano era para ser o titular, era para ser a referência do Grêmio. O Maxi Rodrigues ele está sendo preservado para o Grenal, é isso? Não. O Maxi... Bom, mas por que ele não ficou no banco lá em Salvador? Ele, o Rodriguinho, o Alan Ruiz... O ouvinte tem que lembrar, o telespectador tem que lembrar o seguinte, o Anderson Moreira começou o ano tendo no Maxi Rodrigues a sua referência técnica do time. O jogo passava por ele, todos nós queríamos isso. Ele não correspondeu. E ele não correspondeu. A pergunta do Arangues, ele volta. O Arangues está confirmado mesmo. Pelo menos o Abel na coletiva. Não tem nenhum... A questão foi feita ao Abel dizendo, você pode ter o retorno e o Charles vai jogar. O Charles está confirmado. Mas o Charles. Mas o Charles, ele não vai estar 100% no que diz respeito a ritmo de jogo, né? Porque ele passou um tempinho fora. Agora a condição física, mais uma semana para trabalhar, acho que vai estar bem. Mas só vou lembrar um lance do Arangues no jogo contra o Flamengo, em que ele já estava com o joelho sentindo, e ele chegou na ponta esquerda mancando e fez um cruzamento que o Rafael Moura desperdiçou de cabeça, assim, na frente do goleiro. Para tu ver como é ruim esse time do Flamengo. Impressionante. Não, o Rafael... Ele chegou puxando a perna direita e fez o cruzamento de canhota. Eu estou muito entusiasmado com a Série B do ano que vem, com o Flamengo sendo na Série B. Eu estou entusiasmado. Eu vou mandar um abraço pro Paulinho Série B, que é um amigo nosso aí. Paulinho Série B? Grande Paulinho Série B. Andava por Nova Petrópolis esse final de semana. Muito bem acolhido lá. Já tá de olho no Carlinho da segunda divisão. Já tá olhando lá o Carlinzinho Série B. Separa tuas terças e sextas, viu, Paulinho? Separa tuas terças e isso aí, muito bem. Vamos à nossa Central do Esporte com o Gonçalo Cirne Lima. Alô, Gonçalo. Meneghetti, essa informação muito importante, né, que diz respeito ao Grêmio, que surgiu hoje pela manhã.
manhã, o volante Fernando, que está no Shakhtar Donetsk da Ucrânia, ele não se firmou no futebol ucraniano. Ele manifestou interesse em voltar a atuar pelo Grêmio. Ele já obteve uma liberação dos ucranianos para atuar por empréstimo em um clube brasileiro pelo menos até o final deste ano, e ele quer jogar no Grêmio. Até o momento o Atlético Mineiro fez uma proposta por esse atleta, está até próximo de um acerto, mas a situação é a seguinte: o Grêmio não contrata o Fernando se não quiser. Ele quer voltar para Porto Alegre. A gente lembra que ele foi negociado no meio do ano passado e quase disputou a Copa das Confederações como titular, acabou perdendo uma vaga para a Copa do Mundo. Lá estão também o Fred, ex-internacional, e o Tyson. O Fernando, ele respondeu sobre esses dois jogadores em uma entrevista à Rádio Bandeirantes, e ele disse que a situação dos dois é um pouco mais complicada, porque os dois são titulares na Ucrânia. O Tyson, por exemplo, ele foi titular do Bernard, que disputou a última Copa do Mundo pela seleção brasileira. Portanto, o Fernando já tem uma liberação. As situações de Fred e Tyson são um pouco mais complicadas. Essa entrevista do Fernando hoje às 8 horas da noite no Band Sport Show, na Rádio Bandeirantes. Obrigado, Gonçalo. O Fernando chega no Grêmio, é titular. Ponto, não vamos discutir isso. Não. Agora, quem sai? Edinho? Edinho. Acho que sim. Não sei pela cabeça do Filipão, né? Mas a informação que o Gonçalo traz é importante, porque o Atlético Mineiro está tentando contratar esse jogador e ele, pessoalmente, ele tá se manifestando, né, publicamente até, de que gostaria de voltar para o Grêmio no futebol brasileiro. Então, se o Grêmio não optar pela sua vinda, ele vai acabar jogando no Atlético. Ele terá que aceitar uma redução salarial, né? Provavelmente. Todos eles. Eu não sei quais são os moldes da negociação, mas acho que o Grêmio, pelo menos, deveria monitorar, saber qual é a condição. Os clubes brasileiros agora estão com a faca e o queijo na mão. A hora de contratar é agora. E tem bons jogadores. Traz bons jogadores pagando menos. Mas tem que ter competência para fazer esse negócio, senão tu corta o dedo. Tem que ter competência para usar a faca e o queijo. Tu tem que te cercar, né? Tu tem que ter competência nisso aí. Nesse momento, saber quem vai contratar, tá bem informado. E aí é a função de quem é executivo de futebol. Tem que estar permanentemente informado sobre a condição desse jogador. Não, mas o que eu digo é o seguinte: antes esse tipo de negócio era inviável. Isso. O Grêmio conseguiu trazer o Juliano, né? De todos estes, incluindo o Juliano, falando de todos os outros que a gente está citando, o que vive melhor momento para os lados de lá é o Tyson, né? O Tyson vive uma condição de... Para se ter uma ideia, o Tyson botou o Bernard no banco do Shakhtar. O Tyson, aliás, toda a carreira do Tyson lá na Ucrânia foi uma carreira desde que foi para lá, regular, ele foi bem, sempre. Esse é um jogador que a gente sabe que está em alto nível. Puxa vida. O nosso repórter da Rádio Bandeirantes, o Bruno Ravazoli, ele fez uma imagem, ele vai derrubar os cinegrafistas aqui da Band. Ele fez uma imagem, cuidado para entrar nos corredores aí, Bruno. Fez uma imagem do Filipão recebendo de um torcedor, tem a imagem aí, Paulinho, uma ferradura ontem no Estádio Olímpico. Que legal isso aí, né? Aí o Filipão sendo saudado pelos torcedores e tal. Vai lá cumprimentar, aquela média, normal. Fosse alguns que trabalhavam aqui no Rio Grande do Sul, botaria no pé a ferradura. Esse é o Filipão. Esse é o Filipão. Não, olha aqui, ó, que espetáculo. Por favor, essa ferradura que seja a volta do Grêmio, do nosso Grêmio, Joga, mas joga com cuidado, né? Ferradura é pra dar sorte, tu já toma na cabeça uma ferradura, né? Sou um cavalo agora. Que legal, né? Velha sensibilidade. O Filipão é uma baita figura. Mas o ambiente mudou. Isso é prova, o ambiente mudou. Claro. Essa é a grande evolução do Grêmio. Do jogo contra o Vitória, não é nem técnica, é o ambiente. E eu acho que isso vai, sim, esse ambiente mudou que você diagnostica, Daniel, eu acho que isso vai pro campo. Eu não também sei acho se é suficiente para emparelhar o Grenal como diz o Chico, mas eu acho que vai pro campo, sim. É um ingrediente saudável. Isso não vence esse jogo, mas ajuda. Eu acho que equilibra um pouco. A prova disso é o seguinte: o Grêmio não começa a semana do Grenal tenso com os resultados. O Grêmio não está começando tenso o Grenal. Não, e tem outra coisa. Em qualquer outro lugar, a gente já falou isso, né? O Filipão teria uma desconfiança já na chegada. O torcedor do Grêmio até pode contestar o Filipão ali adiante, mas antes dele estrear, antes do Grenal, ele vai ter o apoio. A gente está vendo aí, né? O Filipão está sendo abraçado, está sendo apoiado pelo torcedor. Se ele não der resposta ali na frente, o torcedor vai cobrar. Mas em outro lugar, o Filipão já chegaria com a desconfiança, o que aqui não existe, né? Houve acordo para o número de ingressos dos 2 Grenais do Campeonato Brasileiro e mais do que isso, né, Chico? Eu vi ontem o vice-presidente do Grêmio, integrante do Conselho de Administração, Nestor Raia, falando de uma tentativa, não sei se para esse Grenal, de torcida mista em alguma área
do estádio. Não sei se é já para esse Grenal A ou não. tentativa é para esse Grenal ainda, não houve um acordo ainda, porque não é algo tão simples, né? Mas as duas direções dos clubes estão trabalhando para isso. Seria um setor específico do estádio, com algumas pessoas, 100 pessoas. Que levariam amigos. Um colorado leva um amigo gremista. Isso, exatamente. E vice-versa. Para tentar fazer uma medida. Isso ainda não foi definido, mas o que ficou definido ontem, só para passar a Tem alguns informação... amigos meus são parentes que vão ter dificuldade para um é gremista e vai ter dificuldade para achar um amigo colorado e o contrário também é verdadeiro. Só tem amigos, tem amigos desse colorado. O que ficou definido nessa reunião no Ministério Público, com representantes dos clubes, Brigada Militar e a Federação Gaúcha de Futebol, é um acordo já que a gente já imaginava. 1.300 gremistas estarão no Beira-Rio, assim como 1.300 colorados na arena no Grenal do Sul. Lembrando que se fôssemos civilizados, os 10% que prevê a lei colocaria, já que o Beira-Rio tem capacidade para 50.800 pessoas, né? 5.000 pessoas e 6.000 na arena. Gente, 1.300 torcedores e nada é a mesma coisa, tá? Simbólico. Nós estamos admitindo o nosso fracasso em relação aos marginais. E digo mais, e o que é pior, os mesmos marginais estarão nesses 1.300. Diante disso, tu sabe por quê? 1.300, menos cadeiras que quebrarão. Não, na verdade, os 10%... Nós tivemos o exemplo eles no só não Corinthians e são- Palmeiras aí. Os 10% só não são cumpridos porque a Brigada Militar diz, eu não dou mais... Eu digo, a Brigada Militar não dá mais segurança do que 1.500, Só que 1.300 assim, torcedores. já que Não a gente chegou a essa condição de ter que fazer uma escolta e mobilizar tu não toda a Brigada restringe. Militar para fazer um corredor, como se fosse bois indo para um abate, para a torcida do Grêmio chegar e vice-versa quando o jogo for na arena. É isso aí. Então que a gente desista de uma vez, que a gente chegue à conclusão que não tem mais para ninguém. Sabe qual é o Faz o problema? seguinte, já que são 1.300, seleciona os 1.300, porque Não vai acontece. ter problema Meneghete, de novo. Se sempre tivesse, tem. se colocasse 20 mil espaços do rival no campo do Inter ou do Grêmio, os marginais estariam lá. Se botasse 1.300, como é o caso agora, os marginais vão. E se tu reduzir para 500 lugares, os marginais estarão lá também. Porque eles dão jeito. Só que teria. Não, faltaria, né? Porque, assim, ó, o Rio Grande do Sul tem 100 marginais na torcida do Inter e 100 marginais na torcida do Grêmio. E esses 200 estão estragando o futebol gaúcho sem ninguém fazer eles nada. já Fazem conseguiram. um barulho e o pior, brigam entre si. É. Os 1.300 que estarão lá, não é que eles vão brigar com os outros colorados, não, eles vão brigar entre si. Isso é que eu não consigo. Isso é que eu não consigo. Esses 100 marginais do Grêmio, como tem 100 do Inter também, vão destruir todas as cadeiras da área do Beira-Rio. Pode anotar. Tu sabe o que é pior? É que o mal prevaleceu, né? Eles acabaram com o dia do Grenal. Não tem mais o dia do Grenal. dia tenso. Você ia para um parque de manhã, tava com a camisa do Inter, do Grêmio. E o Trenzurbe? E o Trenzurbe? Não tem mais isso, Nossa, cara. tá louco sair pra rua fardado no dia do Grenal? Uma das grandes festas há 20 anos do Trenzurbe, em dia de Grenal, eram as torcidas que entravam nos vagões, ficava metade para cada lado, se provocando, uma para cada lado. Eu passei por isso quando eu... Ficava no meio, né? Tu ficava no meio. Exatamente, transmitindo. E aí, isso é uma das... Cara, hoje o metrô virou praça de guerra. Eu usava a roupa do árbitro já. né? Já usava roupa, cartão, O nosso capítulo de Cine que se siente aqui nos Donos da Bola, o site do jornal Olé da Argentina divulgou um vídeo com cenas raras de dribles de Diego Armando Maradona. Segundo o jornal, algumas dessas imagens são inéditas e você está vendo agora aí. Que beleza. Que beleza. Só agora o Daniel cantar. Brasil, decime que se siente. Jogava pouco esse rapaz, né? Jogava muito. Aí eu tenho que aguentar que o Neymar é... Não, Neymar craque. Não cito o Neymar. Não dá para comparar para o Maradona com o Messi. Exato. Né? Eu tenho que ouvir que o Neymar é craque ainda. Não, o Neymar é craque. né, Não é. O Neymar, não é craque. Não, o Neymar é gênio. E o Messi também. Não, só eu não que vou eles chamar de gênio um cara que não tem a titularidade dele definida no Barcelona. Um pouquinho. O Neymar é gênio e o Messi é gênio. Só que isso aí é Deus. Isso é outra coisa. Isso aí é outra categoria. Como disse Não o Pelé. vamos comparar com o Pelé também, né? Não, também Como não. disse o Pelé, na comparação com Maradona é mais grande que Pelé, como diz a música, ele falou, a Argentina tem que definir qual é o melhor argentino, se é o Maradona, se é o Di Stefano ou se é o Messi. Eles não chegaram à conclusão quem é o melhor argentino. Não definir quem é melhor que Pelé. Genialidade do Neymar pro futebol é a mesma do MC Guimê pra música. Não, aí eu acho que eu exagero. O Neymar é um baita jogador. MC